A estreia do São Paulo na Comebol Sul-Americana não foi das melhores, mas a resiliência de Luciano fez com que o São Paulo vencesse em Lima, no Peru. Esse é o tema do vídeo de hoje no canal do Fábio Dias. Você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal para acompanhar a análise de São Paulo 3, Ayacucho 2, estreia do São Paulo com requintes de emoção aí e desde o início, né, do começo ao fim, a emoção lá em Lima, no Peru. Primeiro, destacar que o jogo foi na capital peruana por conta de problemas de segurança. A partida seria disputada em Cusco, a 3.200 metros de altitude, localidade onde o Ayacucho manda os seus jogos, mas a partida foi remanejada para Lima por conta de protestos lá no Peru. Enfim, estado de emergência e tudo mais, e esse remanejamento da partida de Cusco para Lima fez com que o Ayacucho não tivesse tempo hábil para vender ingressos, então a partida foi disputada com portões fechados. Muito da força do time peruano se deve à altitude, né? Inclusive, quando saiu o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana, o tricolor sabia que teria que enfrentar 2 jogos em altitudes complicadas, Cusco e Cochabamba. O jogo foi para Lima, então, em tese, facilitaria o trabalho do São Paulo. Mas não foi isso o que se viu no jogo. Partida que começou bastante animada, né? O São Paulo abriu o placar logo aos 3 minutos, gol do Arboleda. Uma jogada iniciada pelo Marquinhos, que foi o meia pela direita da vez, né? O Rogério Ceni priorizou a disputa do Campeonato Brasileiro nessa temporada. O tricolor vai estrear no domingo contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Então ele decidiu que na Copa Sul-Americana, na fase de grupos, pelo menos inicialmente, vai com seu time alternativo. Vai rodar o elenco, vai tentar achar opções, vai, enfim, dar minutos para os jogadores que ainda não tiveram tempo e condições de jogar. Até porque o São Paulo foi finalista do Campeonato Paulista, então na reta final o técnico Rogério Ceni preferiu manter a estrutura do time sem mudar tanto. E aí deu oportunidade para vários jogadores. O Arboleda, que foi para a seleção do Equador na data FIFA e acabou não treinando no final de março, acabou não treinando no dia seguinte, a primeira final do Paulistão contra o Palmeiras, acabou sendo punido, ficou no banco de reservas contra o próprio Alviverde, na derrota do último domingo. Tem vídeo no canal falando sobre isso. E aí o Arboleda viajou para Lima para ser titular ao lado do Miranda. E o primeiro gol foi do Arboleda, cruzamento do Marquinhos, desvio do Luciano, que acabaria sendo um dos personagens do jogo, e o equatoriano abriu o placar. Só que o São Paulo estava bastante vulnerável, né? Um time diferente, um time mexido, escalação com o Thiago Volpi no gol, com o Moreira na lateral direita, o menino da base que teve ali a sua posição caracterizada no próprio Campeonato Paulista, né? Ele entrou algumas vezes em alguns jogos, teve bom desempenho, chegou aí para a seleção de base de Portugal, voltou e atuou na lateral direita, dupla de zaga experiente com Miranda e Arboleda, e na esquerda o Reinaldo. No meio campo, Luan, Andrés Colorado e Patrick, recebendo uma oportunidade, além do Marquinhos, que é ponta pela direita, mas jogou como meia, nesse 4-4-2 que o Rogério Ceni montou para a equipe do São Paulo, Luciano e Rigoni mais à frente. Só que o gol que indicava ali uma vitória tranquila para o São Paulo acabou se convertendo em minutos bastante complicados, né? O Ayacucho logo em seguida empatou o jogo. O São Paulo fez o primeiro gol aos 8, tomou o empate do Ayacucho. Uma bola longa no costado da zaga. O Teixeira lançou o Barrios, que tocou na saída do Thiago Volpi, empatando o jogo. E esse cenário se complicaria ainda mais, porque aos 20 o próprio Teixeira, numa cobrança de falta, uruguaio, bom jogador, acabou cobrando uma falta fechada, um tiro próximo à linha de fundo, né, próximo ali à bandeira de escanteio, cobrou fechado, o Thiago Volpi ficou indeciso, não sabia se saía do gol, se fechava o ângulo, tomou o gol no próprio canto. O Rogério Ceni ficou irado e com razão. O São Paulo acabou cedendo mais um gol ali e a virada, num jogo que parecia ser tranquilo. O Ayacucho, que no campeonato peruano é um time que não costuma ter tanto a posse de bola e que defensivamente mostrou ali fragilidade, mas deu muito trabalho para o São Paulo. O Ayacucho, apenas para critério de informação, foi a campo com o Espinosa no gol, com Chaves, Toledo, Salazar, Kine e Guidino,
Morales, Barrios, Parodi, Teixeira e Rochon. O time titular, um 5-3-2 ali da equipe do técnico uruguaio, o Alejandro Apud. O São Paulo demonstrou muita dificuldade depois que tomou a virada. Primeiro porque o Ayacucho já não precisava sair tanto. Segundo porque o meio-campo do São Paulo tinha peças diferentes das que o Rogério Ceni contou em boa parte do Campeonato Paulista, a campanha de finalista de Paulistão. O Pablo Maia, que se notabilizou por ser o primeiro cara ali na saída de bola, não estava. Os dois zagueiros que têm qualidade para sair jogando, o Diego Costa e também o Léo, também não estavam. Os laterais, o João Moreira, ele estava até tentando ajudar ali a saída de bola do São Paulo, mas o Reinaldo se lançava muito à esquerda e parou de se lançar porque o Miranda estava tendo muita dificuldade para cobri-lo nas transições ofensivas da equipe peruana. E aí o Luan, que foi titular e jogou mais de 45 minutos, acabou tendo dificuldade para organizar a saída de bola. Característica diferente da do Pablo, claro. O Colorado não conseguiu ajudar o Luan e ficou meio indeciso se ajudava o Luan ou se dava 2, 3 passos à frente e ajudava o time a ganhar metros no campo, sem a bola, né? Enfim, ocupando ali a marcação e a atenção do Parodi e do próprio Morales. E aí o São Paulo ficou um tanto sem ideias. O Luciano saía muito da proximidade da área para tentar articular, para tentar ser mais um cara de meio campo, para tentar criar oportunidades. O Marquinhos, aberto pela direita, não tinha tanto apoio do Moreira, que baixava muito para tentar articular aqui na linha de meio campo. E o São Paulo acabou tendo muitos problemas para articular contra um time que demonstrou muita fragilidade defensiva de fato. São Paulo só empataria numa cobrança de escanteio do próprio Miranda, isso ainda aos 23 minutos, mas esse cenário que eu descrevi foi ao longo do primeiro tempo e depois seria o cenário do segundo tempo praticamente inteiro. O Miranda empatou e trouxe ali uma normalidade para o jogo. Começou muito fácil, tomou a virada muito rápido, empatou e aí o jogo se normalizou. Com São Paulo com uma posse de bola muito elevada e o Ayacucho marcando. Tentando sair, algumas vezes conseguindo com o próprio Teixeira, foi o grande nome, acredito eu, da equipe do Ayacucho, e o São Paulo tentando furar esse bloqueio defensivo, né? Não era um paredão, mas era um bloqueio defensivo, eram pelo menos 8, 9 jogadores ali atrás da linha da bola, marcando muito forte. E aí o São Paulo tentou ter alternativas. A primeira delas, logo na volta do segundo tempo, foi colocar o Thales Costa. O Rogério Ceni tirou o Colorado, colocou o menino da base para tentar ter ali ao lado do Luan alguém que pudesse trabalhar um pouco melhor a bola, colocá-la no chão e articular as jogadas, e também colocou o Juan na vaga do Patrick. Patrick demonstrando estar fora de forma e fora de ritmo, né? Totalmente alheio ao jogo, não conseguia dar 2 toques na bola. Não vou ser leviano de falar que ele tá gordo, mas faltou ritmo de fato e dá para entender por atuações como a da estreia da Copa Sul-Americana do porquê que no Internacional a saída dele não foi tão sentida, né? Os torcedores, inclusive, muitos deles até agradeceram a saída do Patrick. São Paulo continuou com problemas, o Rogério Ceni optou por tirar o Luan, falta de ritmo de jogo, o Luan não jogava desde outubro do ano passado como titular, colocou o Gabi, né, o Gabriel Neves, para ajudar, para qualificar essa saída de bola, não ajudou tanto, e aí o São Paulo continuou à frente. No segundo tempo, a posse de bola do São Paulo chegou a 86%, só que esse número gigantesco de posse de bola, na prática, não serviu para tanta coisa assim. São Paulo tinha muita posse, mas não conseguia gerar volume. A primeira finalização de fato, que fez o goleiro adversário trabalhar, o Espinosa, só sairia depois dos 25 do segundo tempo. Então, um volume de finalização muito baixo em relação à quantidade de posse de bola. São Paulo ainda colocaria o Igor Vinícius na vaga do Moreira, na lateral direita. Moreira fez um primeiro tempo ok, segundo tempo com muita dificuldade, errando muito passe. Aliás, foi um marco do São Paulo, né? Errou demais no segundo tempo.
tentando ali, inclusive por falta de entrosamento dessas peças, né, desse time alternativo de São Paulo, encontrando dificuldades para saber a hora de tocar no pé, a hora de tocar no espaço, a hora de triangular, de tabelar, de tentar envolver o adversário na movimentação. O Luciano foi o cara que tentou mais essa possibilidade de sair da referência, não era exatamente referência, mas sair da entrada da área e buscar a bola mais na intermediária, e aí tentar puxar algum zagueiro. Bem, o Luciano acabaria sendo consagrado ali no final do jogo, numa jogada de atletas que saíram do banco de reservas. Cruzamento do Toró, que entrou no final do jogo na ponta esquerda, na vaga do Marquinhos, que saiu desgastado. A zaga não cortou direito, e o Juan, que entrou para ser essa referência na área, acabou sendo pisado ali pelo zagueiro Salazar, Aldair Salazar, que já tinha amarelo, tomou o vermelho, e aí o Luciano pediu a bola pro Reinaldo e bateu cruzado no canto esquerdo do goleiro Espinosa, dando uma vitória para o São Paulo que, se você olha o cenário total do jogo e a diferença técnica entre as equipes, pode até ser justificado, mas fato é que a atuação de São Paulo deixou a desejar e muito nessa partida em Lima. Se fosse em Cusco, você poderia até relevar ali, o segundo gol do Thiago Volpe, se fosse na altitude, ar rarefeito, menor resistência do ar em relação à bola e tudo mais. Mas o fato é que o Luciano, talvez o Marquinhos, o Moreira pelo primeiro tempo, talvez os únicos jogadores ali, além do Reinaldo, né, que acabou sendo uma válvula de escape interessante pelo lado esquerdo, especialmente no segundo tempo, foram os pontos positivos, podemos dizer assim, desse jogo. Talvez o Luciano seja o cara ali para tentar, no futuro, né, o São Paulo vai ter uma maratona de jogos aí agora no mês de abril e daqui para frente na temporada, com Copa do Brasil, com Brasileirão e tudo mais. O Luciano talvez seja o cara a pleitear uma vaga de titular, partindo do princípio que o Rafinha é titular absoluto, pela sequência não vai jogar todos os jogos, evidentemente, mas os jogos mais importantes o Rafinha vai ser o titular. O Luciano pode ser ali uma peça para ser utilizada ao lado do Caleri, né, para dar um volume de jogo mais interessante para o São Paulo. Não foi um grande jogo, mas a vitória do São Paulo foi justificada. Não vou dizer merecida, até porque não criou tanto assim, pelo volume de posse de bola que teve, por ser um time tecnicamente com maior condição que o time peruano, e até por jogar num território que é igual ali, né? Não era na altitude, era em Lima, um campo maior, um campo com infraestrutura ali e condições para que o São Paulo praticasse um jogo melhor do que o que praticou. Enfim, São Paulo vence na estreia da Copa Sul-Americana e larga com o pé direito, até porque o outro confronto do grupo, Everton de Viña del Mar e Jorge Wilstermann, terminou empatado por 1-1. Então São Paulo, além de vencer, larga na frente no grupo D da Copa Sul-Americana. Lembremos, na Sula, apenas o campeão de cada chave avança para a próxima fase. Então, para o São Paulo deixar 2 pontos em Lima contra o Ayacucho, por mais que fosse fora de casa, seria ruim. Até porque não tinha torcida, não tinha público, não tinha pressão alguma. São Paulo não jogou bem, mas trouxe os 3 pontos que era o que estava em mente ali, sobretudo para o técnico Rogério Ceni. São Paulo não prioriza a Sul-Americana, mas obviamente quer passar para a próxima fase, porque, querendo ou não, é um título internacional. São Paulo foi campeão da Sula em 2012 e quer repetir a dose em 2022. Esse foi o tema do vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e acompanhe aí as análises do futebol no Brasil e no mundo. Final de semana começa o Campeonato Brasileiro e a gente vai trazer mais análises aqui no canal do Fábio Dias. Um grande abraço para você e até a próxima.